Olá, boa tarde. Bem-vindos aí a mais um programa de Índio, programa aí da Causa Operária TV que trata sobre as questões de terras indígenas e ambientais. Apresentado hoje por mim, Daniele Crespi, companheiro Renato Faraque. Boa Olá. tarde. Bom, programa de Índio, né, que vai ao ar aí toda quarta-feira. Hoje trazendo aí como tema questão do INCRE, da FUNAI, né, e a destruição aí, né? O governo Bolsonaro usando esses órgãos aí para destruir as terras indígenas e os assentamentos, né? Mas antes disso, vamos para os informes aí do dia. Quer começar? Eu falo? Isso. Bom, antes de começar, sempre como a gente coloca, né, para os companheiros curtirem e compartilharem o vídeo, né, uma maneira aí de contribuir, de estar divulgando e aumentar o alcance aí da Causa Operária TV, né, ajudando aí a difundir uma análise marxista, né, uma análise aí do ponto de vista dos trabalhadores, né, então é importante nesse primeiro ponto. Depois se tornar membro do canal, né, uma segunda forma de contribuir, né, ali você ajuda a sustentar, né, a Causa Operária TV, um canal independente, né, um canal dos trabalhadores, né, então assim, para manter uma imprensa independente, né, uma imprensa dos trabalhadores, nada melhor do que os próprios trabalhadores, né, e os apoiadores aí que financiem essa imprensa. Então aí pedir para os companheiros se tornarem membro, né, lá tem várias maneiras, né, de contribuir, né, tipos de contribuições, né, então ali tem vários modos aí de você estar contribuindo tal para a Causa Operária TV. O outro, acho que era Já do Céu TV, da página do Causa Operária TV, né? Agora tem um site que é cotv.com.br. Lá você encontra toda a programação, né? Da Causa Operária TV e consegue também ativar para estar recebendo aí todas os programas, né? Conforme eles forem acontecendo, né? Então acesse o site e ative aí as notificações. Vamos lá, então. começar pelo desmatamento, Isso. né, acho que antes de entrar no tema, acho que tudo a ver, né, com o que está acontecendo, né, saiu aí recentemente os dados, né, de desmatamento aí da região aí da Amazônia Legal, né, nesse ano de 2020, né, e os números aí só vêm a confirmar, né, que o governo aí tem um plano de destruição ali dos recursos naturais e de entrega, né, das terras ali para os latifundiários, para os grileiros de terra, né? Quer comentar? Bom, de acordo aí com os estudos do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esse ano o desmatamento na Amazônia atingiu aí mais de 11 mil quilômetros quadrados. Né? Essa é a maior área já registrada pelo Instituto, né, nos últimos 12 anos. Então, se pegar a média aí de 2009 até agora, esse ano foi 70% maior que essa média, né? Desses anos. O número o crescimento que teve de 2009, que já foi muito alto em relação a 2018, né, que vem aumentando, principalmente depois do golpe, né, foi cerca aí de 9,5%, quase 10%. Né? E se a gente pegar a média desses últimos 12 anos, né, o aumento médio aí é de 70%. Né? Então, assim, pode parecer pouco de 2019 para 2020, mas se a gente pegar a média dos últimos 12 anos, esse número explodiu aí do desmatamento. Né? Então, mostra aí o grau aí de desmatamento. Né? Eu acho que, para os companheiros terem uma ideia, 11 mil quilômetros, só o município de São Paulo tem cerca de 2 mil quilômetros quadrados, né? Então daria aí Cinco São Paulos. 5 São Paulos aí, município de São Paulo,
com desmatamento. É uma área muito grande, né? E esse ano foi muito maior do que os anos anteriores, né? E principalmente em relação aos anos anteriores do golpe, esse número aí é 70% é, maior aí que a média registrada, né? De 2009 para cá, né? Então mostra aí um aumento aí absurdo, né? Dá para ver os números que são interessantes de colocar, né? Que até 2014 esse número não chegava a 4 mil quilômetros quadrados, né? 2012 esse número foi de 4 mil e poucos quilômetros quadrados de desmatamento, né? E era um número mais ou menos estável, né? Agora ele vem subindo aí de maneira exponencial. Cada ano o número praticamente, né, vai aumentando muito. É. Bom, e isso se dá aí como consequência aí da destruição, né, dos órgãos ambientais, né, de toda a estrutura de fiscalização, né, que o governo Bolsonaro aí tá destruindo, né, e essa questão do desmatamento sem controle, sem nenhum tipo de órgão, inclusive nem o INPE podendo fazer aí divulgar suas pesquisas, né, como a gente já comentou em outros programas. Outro dado importante é que esse desmatamento do ano passado, que já foi um número muito maior, né, comparado com 2018, e esse ano foram quem está comandando as operações aí de combate ao desmatamento são os militares, né, na operação Brasil Verde, ou Verde Brasil, me fugiu o nome. Então, assim, quem está comandando as operações aí de combate ao desmatamento são os próprios militares, né? Então, assim, tem que ser colocado esse ponto, né, de que os militares não são, assim, acho que não é assim, não estão fazendo nada, né? Pelo contrário, eles estão colocando, eles estão atuando, né, em favor do desmatamento, em favor da grilagem de terras, né, do desmatamento aí descontrolado, como a gente está vendo aí, né? Isso não ocorre, esse desmatamento ocorre, tudo bem, em áreas públicas, né, áreas que não tem, está classificada como terras devolutas, mas boa parte desses desmatamentos aí ocorrem dentro das terras indígenas, dentro dos assentamentos, né, e dentro das unidades de conservação. Né? Então é como o governo trabalha. Primeiro ele incentiva a entrar nessas áreas, né, os garimpeiros entrar nas áreas, né, as madeireiras, né, grileiros aí entrar nessas áreas para depois justificar, né, como o Mourão, como o ministro do Meio Ambiente lá, Ricardo Salles, fala. Né, já existe né, a entrada aí, o desmatamento, já existe a mineração, o garimpo, né, o que a gente precisa fazer é regular, precisa legalizar, né? Então, eu acho que o desmatamento aí está, como o governo apoia, né, apoia, incentiva o desmatamento, a grilagem de terras, né, viu que existiam vários órgãos aí do governo que é um problema para fazer esse tipo de ação, eles colocaram os militares para esconder, né, e dar uma cobertura aí para que haja essa grilagem de terra e esse desmatamento. Né? Exatamente. Então a gente vê aí que longe de tá, né, o estagnado, o desmatamento ele tende a aumentar aí na região da Amazônia, né? Acho que foi mês passado, o Mourão trouxe um grupo de representantes internacionais para mostrar, falar, né, dessa maquiada, falar que não estava tendo desmatamento, mas os números estão aí, né? Esses dados foram divulgados agora dia 30, pelo INPE, e mostram aí que não tem nada de redução, muito pelo contrário, né? É o maior desmatamento aí dessa década. Bom, então é isso, né? Acho que conforme aí vai subindo, imagina como é que vai ser esses números em 2021. Né? E assim, importante, e acho que também outra coisa importante para se colocar num momento que a economia não está aquecida, né? Assim, em geral, o desmatamento subia conforme, né,
o país se desenvolve, né? A economia aquecida, tudo, né? Agora tem praticamente aí uma estagnação econômica, né? As pessoas estão cada vez mais desempregadas, tal, com um número cada vez maior de trabalhadores desempregados, né? E esse desmatamento altíssimo aí, como a gente está vendo. Né? Essa é outra coisa, o governo está usando isso daí, né? Justamente se aproveitando da pandemia, do desespero das pessoas, né? Dos trabalhadores, para incentivar aí o desmatamento, a grilagem de terra, como a gente está vendo aí. Passar para a próxima? Exatamente. Bom, a próxima pauta, né, que é também o tema do programa, essa questão do INCRA e da FUNAI estarem sendo utilizados aí para atacar os assentamentos e as terras indígenas, né? Quer passar o vídeo? Produção, se puder passar o vídeo lá que a gente separou. Estamos aqui também com as agricultoras aqui do assentamento Pé Lagoa Bonita, Dona Dalveci e Dona Maria Lúcia, que estão aqui também nesse momento de entrada na área coletiva para a produção. Meu nome é Mário Moacir, sou coordenador da Força Tarefa, junto com todos os servidores do INCRA, da Portaria Ministerial para a Supervisão Ocupacional nos assentamentos aqui da região do Mucuri. Pois não? Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, depois o Jair Bolsonaro, que mandou vocês vir para cá para ajudar nós, que nós vivíamos aqui abaixo de ameaça. E agradecer também as outras pessoas que estão ajudando nós também. De lá de cima, daqui, vocês que foi muito bom com a gente. E a gente agradece e pedimos para ajudar nós na agricultura, né? Para nós poder ter condição de nós plantar, porque o dinheiro que veio espanhou tudo e aí nós ficou sem, né? Hoje em dia a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho daquela e vamos ajudando. Mas quanto mais Jair, Bolsonaro e os outros ajudar nós, melhor para nós é produzir mais rápido, para sair desse sufoco, porque isso aqui só era gado, né? E hoje nós estamos cultivando aqui para nós plantar. Muito obrigado. E a senhora? Boa tarde. Eu quero agradecer também primeiramente a Deus e a Jair Bolsonaro por Deus ter colocado ele naquele lugar que não foi Deus. Ele não foi para lá à toa. Deus colocou esse homem no nosso caminho para ajudar a gente e a todos que estão nos ajudando, né? Tanto de lá como daqui. Vocês, o INCRA, a Justiça Federal, todo mundo que está aqui com a gente, colaborando aqui com a gente. Pedir também para eles ajudar também para a gente produzir aqui, né? Vir recursos para a gente, que a gente nunca pegou recurso aqui, sim, para produção. Já fizemos projeto aqui, já assinamos 2 vezes, mas nunca recebemos nada, nunca chegou nada para a gente aqui. E agora a gente espera em Deus, que vamos seguir a nossa vida para frente, né? Produzir para ajudar nosso Brasil e nossos filhos, mais tarde nossos netos também ter como sobreviver. Em cima desse pedacinho de terra que Deus está dando a gente, em primeiro lugar, e segundo, Jair Bolsonaro ajudando a nós. E o INCRA com a força de Deus também, nossa filha. Muito obrigado, senhora. Bom, esse vídeo que passou aí agora, ele foi publicado nas redes sociais aí do próprio Bolsonaro, né? E ele mostra uma ação, uma farsa aí, né? Que está ocorrendo aqui nos assentamentos na região do extremo sul da Bahia, né? Esse assentamento aí é um assentamento no município de Mucuri, né? Onde está hoje essa equipe bolsonarista aí, golpista do INCRA, né? Eu acho que só para resgatar, né? Eu acho que essa operação está acontecendo na região, né? Que é a mesma região que o governo tentou, né, de uma maneira mais agressiva aí, atacar os assentamentos, né? Primeiro montou-se a gente discutiu aqui, né, no assentamento Jaci Rocha, que montou-se aí toda uma encenação, né, para perseguir, né, as lideranças, para justificar uma invasão aí da Força Nacional, da Polícia Federal, né, até da Polícia Militar, né, que a gente discutiu aqui há algum tempo atrás, né? E eu acho que diante dessa rejeição aí das famílias se levantarem contra, né, botar a polícia para correr, né, ter uma rejeição a esse plano do Bolsonaro, eles mudaram aí a estratégia para tentar atacar,
para tentar não, né? Para atacar os assentamentos, atacar a luta pela terra. Quem organiza a luta pela terra, no caso aqui é o MST, né? E como o próprio Bolsonaro colocou, né? Que aqui o Bolsonaro e o secretário de Assuntos Fundiários, lá o pistoleiro, que é Antônio Naban, né? Que aqui seria um projeto piloto para ser implantado no país inteiro. Né? Então, assim, ele está dessa maneira aqui atacando, né? Tentando atacar aí abertamente aí os assentamentos, né? O MST, a luta pela terra. Né? E como eles não conseguiram colocar, né, por meio da força, né? Viu que talvez até fizeram um cálculo, né, que o custo ia ser muito grande, tentar de outras maneiras. Eles estão agora utilizando o INCRA, né, como a gente viu aí, o INCRA para atacar as famílias, né, atacar o MST e as lideranças lá de associação, né, e outras lideranças que tem dentro dos assentamentos. Né, esse vídeo aí que apareceu é no município de Mucuri, no município, num assentamento antigo, né, que chama Lagoa Bonita, né, Lagoa Bonita. Né, então, o governo Bolsonaro, junto com o Naban, tudo, eles criaram aí uma força-tarefa, né, com servidores do INCRA, né, acho que é importante colocar, no vídeo fala, né, o cara, o coordenador, se eu não me engano, não lembro o nome dele, Mauro Rossi, aí, que está coordenando a força-tarefa aqui do INCRA bolsonarista, né, e eles estão fazendo uma atividade que se chama, como é que é? Na verdade, o que eles divulgaram aí é que eles sairiam aí pelos assentamentos afora, dando o título da terra para as famílias, né? Isso e para isso eles vêm fazer o que eles chamam de supervisão ocupacional dos assentamentos, né? Que para eles darem o título, teoricamente eles precisariam ver a situação, regularizar a situação das famílias, né? E para isso eles fazem aí que é chamado de supervisão ocupacional dos assentamentos, que é ver a forma, né, quem é que está dentro do assentamento, se está regularizado, se não está, né? E para Eles daí vão de conseguir lote em lote, isso. né? Eles vão de pessoa família em família, né? Identificando as pessoas e vendo se eles estão, teoricamente, né? Se não tem nenhum problema de documentação, se a pessoa que está registrada é a que mora ali, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto. Então, assim, o governo Bolsonaro e a direita, os latifundiários, formaram uma equipe, essa força-tarefa, né? E os informes que a gente tem, essa força-tarefa é formada por bolsonaristas, servidores bolsonaristas, porque isso tem, né? Concurso público, né? Então passa lá, a pessoa que passa para ser servidor do INCRA não necessariamente apoia a reforma agrária, né? Então, assim, o governo trouxe servidores aí do país inteiro, né, que se identificam com o governo Bolsonaro, né, são contra a luta pela terra, são contra o MST, são contra os assentamentos, né? Então, assim, como a gente colocou aqui, é um cavalo de Troia, por quê? Né, porque, em geral, as famílias veem o INCRA como, sempre, pelo menos nos anos aí do governo do PT, o INCRA foi visto como um apoio, né? Tinha uma política, né, de apoiar as famílias, de levar os programas sociais, crédito e outras coisas. Só que, nesse momento, o INCRA está sendo usado para implementar a política de destruição dos assentamentos do governo Bolsonaro, né, com mentiras, com tudo. Então, formou-se aí, a maior parte dos servidores estão se recusando, inclusive acho que é importante essa informação, a maior parte dos servidores do INCRA estão se recusando a fazer esse tipo de ação, né, porque é uma ação que o servidor que vem para ajudar as famílias, né, sei lá, para fazer um trabalho sério, né, como essa, né, ir lá e regularizar o assentamento, regularizar as famílias que estão dentro dos lotes, né, eles sabem que no governo Bolsonaro eles estão sendo usados ali, vão ser forçados a atacar as famílias, a atacar os assentamentos e atacar principalmente quem organiza a luta pela terra aí, né, no caso aqui o MST. Então, assim, eu acho que é reforçar aqui, a equipe que está aqui, que o governo Bolsonaro está montando, é uma equipe de servidores bolsonaristas, né, como a gente viu aí no vídeo, né, e eles estão entrando aí, eu acho que esse como a polícia não conseguiu entrar para mapear quem estava lá dentro, agora eles estão fazendo esse serviço com o INCRA,
né? Então, acho que é uma coisa, um fato aqui para se discutir, né? Exatamente. Inclusive a situação que tem é hoje de o INCRA tá, né, sendo utilizado aí para colocar as famílias contra a parede, né? A chegar na área e criar um clima de medo, de terror, né? As famílias estão assustadas, né? Com medo de perder a terra, né? Você vê aí a senhorinha, né, agradecendo o Bolsonaro, né? Você vê claramente que ela foi intimidada aí a fazer uma gravação, nem sabe ao certo o que está colocando, né? Enfim, é uma situação que o INCRA ele vem para pressionar as famílias, né? Para desestruturar e tentar falar mal do MST, né? Do movimento que ajuda a organizar e que ajudou as famílias a conquistarem essa terra, né? Então, esses servidores, né? O Instituto sendo usado aí para destruir os assentamentos da reforma agrária, né? E no final das contas, né, essa questão aí que o INCRA vem fazendo aqui na região, nada tem de dar o título ou de trazer nenhum tipo de melhoria para as famílias, muito pelo contrário, né? Por exemplo, nesse assentamento aí, que até na própria descrição nas redes sociais aí do Bolsonaro falar, a gente deu o título, nada mais eles fizeram do que renovar o contrato de uso das famílias, né, que inclusive elas já tinham recebido anteriormente, né? Então não tem nenhum tipo de benefício essa passada do INCRA, eles não estão regularizando, não estão fazendo o seu Pelo papel. contrário, o INCRA está sendo usado para atacar as famílias. Assim, casos que estão acontecendo lá que a gente está vendo, né? O INCRA está passando lá de casa em casa, inclusive ameaçando, né? As famílias porque nesse primeiro momento aí, quando veio a Força Nacional, a Polícia Federal e o NABAN, né? A direita foi nos assentamentos e arrancaram as bandeiras do MST, pintaram a escola, né? As escolas, a associação, né? Que tinha desenhos, né? E frases de apoio à reforma agrária, né? Contra o latifúndio, eles pintaram, né? Pintaram uma escola lá de verde e amarelo, né? Sendo que ela tinha lá frases de apoio à reforma agrária, né? Então, assim, os servidores do INCRA estão indo de casa em casa e espalhando dentro do assentamento que quem tiver junto com o MST, quem tiver contra o governo Bolsonaro, vai sofrer as consequências. Então, eles estão ameaçando diretamente as famílias lá, né? Tipo, eu não sei se essa senhorinha que deu aí falou, ela é realmente a favor do governo Bolsonaro. Tem doido para tudo, mas ela pode estar sendo intimidada para falar esse tipo de coisa, né? Inclusive acho que essa área aí onde eles estão é uma área coletiva do assentamento, né? Todo assentamento tem uma área coletiva. O INCRA está atacando essas áreas, esse INCRA bolsonarista que está lá, esses servidores bolsonaristas, estão atacando as áreas coletivas, que é onde as famílias, a comunidade se junta para fazer atividades, né, e plantio para levantar dinheiro para associação, levantar dinheiro para construir alguma infraestrutura dentro do assentamento, já que o Estado não faz, né? Então, o INCRA está atacando principalmente as estruturas coletivas aí do assentamento, né, para estagnar, né, a luta aí, né, das famílias, a organização das famílias, né? E você vê claramente um assentamento grande, né? Dá para ver de fundo aí quantas famílias tem nessa atividade que o INCRA está fazendo, né? Então, assim, as pessoas não vão, né? Acho que eles não apoiam o INCRA, não apoiam o governo Bolsonaro, né? Estão com medo, né? E o INCRA, com essa atividade, está tentando assustar as famílias e afastar as famílias, né? De lutar aí contra o governo Bolsonaro e afastar as famílias, principalmente, né, dos movimentos de luta pela terra, nesse caso aqui o MST, né? É uma clara intimidação, né, uma clara uso do INCRA, né, como a gente falou aqui, um cavalo de Troia, né? As famílias estavam esperando o INCRA para regularizar a terra, né, para ir lá e passar a documentação que precisa para conseguir crédito e não sei o quê. A polícia, as famílias não deixaram, mas o INCRA, nesse primeiro momento, né, as famílias até aceitam porque acham que vão fazer algum tipo de ação lá para, como falou, regularizar. Tem muita gente irregular, não porque a pessoa está lá de sacanagem, né? Porque venceu aí a documentação, né? Está esperando algum tipo de documentação, e o INCRA não aparece aí há muitos anos, né?
e agora está aparecendo para assustar, para intimidar, né, para atacar as lideranças, atacar a organização dos trabalhadores sem terra, para justamente facilitar os planos do governo Bolsonaro aí de privatizar, de destruir o assentamento, né? E isso só mais uma coisa, isso acaba enganando até as próprias lideranças do assentamento, né? Que o pessoal fica, as lideranças ficam intimidadas aí, né? De não deixar o INCRA entrar no assentamento, né? Ficam intimidadas aí de denunciar o papel que o INCRA está fazendo, né? E eu acho que esse é um ponto que eu acho que mais para frente a gente vai discutir aqui. Exatamente, né? Porque é comum a reivindicação, inclusive, das lideranças do movimento social, todo ano junto ao INCRA para reivindicar melhorias, né? Então, comum a marcha, principalmente do MST, todo ano até o INCRA, né? Seja em Brasília, seja nas unidades aí dos seus estados, para reivindicar, né? Que o INCRA, ele implemente aí as suas políticas dentro dos assentamentos, né? E agora esse órgão, né, sob aí a direção dos bolsonaristas, né, dentro dos assentamentos é só para fazer esse estrago aí, né, para atuar contra, né, na destruição dos assentamentos, né? Então isso realmente causa uma confusão, né, como você disse, nas famílias e na própria direção aí que é um órgão que era para estar aí contribuindo com o desenvolvimento do assentamento, hoje está aí para destruir tudo isso, né? Eu acho que esse é o essencial aqui da discussão, né? Inclusive foi como você comentou. O INCRA vai lá dentro, o governo Bolsonaro e a extrema-direita vive de demagogia e de mentiras, né? De dissimular as ideias. Eles estão dentro do assentamento, né? Falando bem da privatização do assentamento, né, falando que vão dar os títulos para as famílias, né, como, né, a gente já explicou aqui, o assentamento é uma área pública, né, e o assentado, a família sem terra, ganha o direito de explorar, mas ele não pode vender, não pode, a terra continua em nome do Estado, né, e nesse momento o governo Bolsonaro está fazendo propaganda que vai dar o título da terra, né, vai dar o documento, e aquela terra vai ser do assentado, e ele pode fazer o que quiser, vender tudo, né. E o que a gente viu, né, essa promessa, né, o erro de deixar o INCRA falar o que quer, né, de não se opor a essa campanha, né, de não se opor ao INCRA. O INCRA veio prometendo aí, né, que ia distribuir os títulos de terra. Facilitou, inclusive, alguns elementos da direita lá dentro dos assentamentos estão se aproveitando disso. E o que a gente viu, nesse caso aí de Mucuri, que é o primeiro caso, o governo nem para privatizar ele está... ele fala a verdade, né? Em vez de dar o título da terra, ele está distribuindo o que é o famoso CCU, né? Que é o contrato de concessão de uso, que é o contrato normal, né? Quando o assentado ganha a terra, ele ganha não, né? Quando ele tem o direito de explorar aquela terra, ele ganha esse CCU, que nada mais é um acordo entre o governo e o assentado para explorar aquela terra, né? Na verdade, Mucuri não é a primeira. Já lá o Rosinha do Prado, que foi aquela primeira área que eles fizeram a intervenção com a polícia militar, com o exército lá, eles não conseguiram dar nenhum título, né? Lá também foi gerado esse contrato de uso, né? Então, apesar, né, desse título ser uma privatização, né, isso que o governo, né, o Bolsonaro está prometendo, eles também não estão conseguindo fazer em nenhuma das áreas, né? E esse caso, acho que aí já indo mais para a FUNAI, né, que também é outro órgão que sempre foi da confiança dos indígenas, né, tal. Agora ele está sendo abertamente usado contra os indígenas e contra as terras indígenas, né? A gente tem dois casos, né, aqui no estado do Pará, que a FUNAI está articulando a redução do tamanho da terra indígena, né? Uma em São Félix do Xingu, né? E a outra me fugiu o nome da cidade, mas são áreas aí, tem indígenas, áreas que inclusive uma tem índios indígenas isolados, né? Que esse indígena isolado não vai reivindicar a terra, né? Ele está lá fugindo da perseguição lá dos latifundiários. E o próprio
a própria FUNAI está usando, né, todo o aparato, inclusive de servidores, porque na FUNAI também tem servidores bolsonaristas, né, contra os indígenas e tal, que atuam aí nesses dois casos, né? A gente viu aqui, inclusive, denúncias dos missionários aí que foram colocados aí pela Damares dentro da FUNAI, né? Que foi exonerado recentemente. Então, assim, está se usando a estrutura da FUNAI, né, para catequizar os índios, né, evangelizar, como, né, que está falando, né? Isso daí permite, aí, enfraquece o movimento indígena, né? Vai lá e tenta uma maneira aí de enfraquecer, dividir o movimento indígena para aumentar para facilitar a vida aí dos latifundiários, né? Para diminuir as terras indígenas, tal, e muitos outros casos que a gente poderia aqui ficar citando até amanhã aí nos casos da FUNAI sendo utilizada contra os indígenas, né? Eu acho que até para a gente já encerrando esse tema, né? Como a gente, os índios acho que já tomaram o primeiro passo, né? Várias aldeias não estão deixando a FUNAI entrar, né? Já tem vários casos aí que os servidores da FUNAI estão sendo hostilizados dentro das aldeias, justamente porque do caso do coronavírus, isso que a gente está colocando, né? E o caso do INCRA, a mesma coisa, né? O INCRA aí, ó, as lideranças, né, as próprias famílias aí teriam que se organizar, né, e denunciar. Acho que o primeiro caso é denunciar que esses órgãos estão sendo utilizados contra os assentamentos, contra as terras indígenas, né? E a gente deveria, assim, e o outro plano, acho que a partir da denúncia, né, do que está acontecendo, é também impedir os servidores do INCRA e da FUNAI de entrar nas aldeias e nos assentamentos, né? Como a gente viu aqui nesses casos, eles estão sendo aí claramente aí utilizados, né, para beneficiar aí os latifundiários, né? Exatamente. Essa questão aí da FUNAI tem sido bem descarada, assim, né, da FUNAI, inclusive, como se disse, né, editando portarias, colocando todo o ministério aí já com políticas para reduzir e acabar com as áreas indígenas, né? Inclusive, essa denúncia aí que veio dos próprios indígenas de São Félix do Xingu, o ministério aí da Damares chegou a prender os índios numa fazenda aí de um dos latifundiários para até eles aceitarem o acordo aí de redução das áreas indígenas, né? Então você vê que não tem nenhum acordo com esses órgãos, né? Então eles estão, tanto a FUNAI aí quanto o INCRA, eles estão tomados pelos bolsonaristas, né? E não tem como tanto os indígenas quanto o Movimento Sem Terra se apoiar mais nesses órgãos para qualquer coisa, né? Como você disse. A política agora é impedir que esses órgãos entrem nas áreas, porque eles estão com o claro objetivo de destruir, né? De estar funcionando apenas agora para destruir as áreas indígenas e da reforma agrária, né? Não tem mais como, né, pedir apoio, tentar fazer acordos aí com esses órgãos enquanto eles estiverem aí sob o governo Bolsonaro, né? Tem uns besta que você fala isso, se você coloca esse tipo de coisa, a pessoa fala, mas isso daí você está indo contra os servidores, isso está contribuindo com a política de destruição da FUNAI e do INCRA que a direita quer, que os latifundiários querem e tal. Mas tem que ficar claro, acho que a primeira coisa não é porque é um órgão público, né, porque é um órgão da reforma agrária, que ele vai ser utilizado pelo bem das comunidades, né? Acho que um bom exemplo é a própria FUNAI, né? Não a FUNAI, mas o órgão que antecedeu a FUNAI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, né? Acho que era a SPI, que era do início do século aí. Ele era um órgão para acompanhar a extinção dos povos indígenas, né? Então, tudo bem, tinha servidores, inclusive gente que não era contra os indígenas, tal, mas ele era um órgão, né, para ir lá e assim, facilitar, né, tirar os indígenas da terra para o latifúndio tomar conta, né? Então, assim, integrar o índio
integrar, né, o índio na sociedade, mas a gente sabe muito bem aqui que não era para o bem do índio, era para o bem do latifundiário, né? Então, assim, desse mesmo pensamento, a gente não pode esperar aqui que o INCRA e a FUNAI, né, só porque são órgãos públicos, né, um servidor bonzinho lá Isentos, né? isentos, tal, que ajudam, que sempre ajudaram, tudo bem, mas quem está comandando o órgão são bolsonaristas, é a extrema-direita. E eles vão usar todos os recursos para atacar os povos indígenas, os assentamentos, quilombolas. Vê a Fundação Palmares com o Sérgio Camargo? Acho que fica mais evidente, né? Porque o cara é mais abertamente achar um capitão do mato aí perfeito, né? Então, assim, eu acho que é isso que tem que ser bem discutido. Daqui a pouco vão botar na FUNAI um índio que é contra as terras indígenas, como esse, né, o Sérgio de Camargo Negro, que é contra o negro, e vão botar um sem terra no INCRA aí, né, para atacar, e vão achar alguém. Aí sempre tem um doido, sempre tem uma pessoa para se vender. Mas eu acho que essa é uma discussão bem infantil, né? Falar que mas o órgão tem servidores que sempre apoiam. Tudo bem, se já apoiou, nesse momento não apoio. Né? Inclusive o servidor tinha que ajudar, o servidor que é o honesto aí, que não é bolsonarista, deveria inclusive estar denunciando isso. Né? Que o INCRA, a FUNAI estão sendo usados para acabar, para favorecer os latifundiários. Né, e que tem que acabar, né, tem que denunciar para as famílias, tudo esse papel, né, que o INCRA e a FUNAI não são mais órgãos de apoio, né, dos indígenas e dos sem terra, como a Fundação Palmares não é mais um órgão de apoio aí, de ajuda aos quilombolas, pelo contrário, né? Então acho que a primeira medida, além de né, depois de denunciar esses órgãos, é o famoso botar eles para correr, né? Fechar o assentamento, né, e impedir que eles entrem da maneira, né, que for necessária, como fizeram com a polícia, né, com a Força Nacional, né, impedir que os servidores aí entrem, como a gente viu no vídeo aí, o servidor, né, fazendo campanha aí contra o MST, contra a luta pela terra, e esse é o servidor, né, esse é o funcionário aí bolsonarista, que está indo de casa em casa dentro do assentamento, né, identificando as pessoas, vendo se tem a bandeirinha do MST na porta, né, vendo se ele é uma liderança, né, e fazendo um trabalho para expulsar, para intimidar essas famílias, né, expulsar o MST, expulsar as lideranças. Visto que, como a gente discutiu aqui, esse serviço, essa força-tarefa aí me fugiu o nome de novo, que é de casa em casa. Supervisão ocupacional. De supervisão ocupacional, tem claro que é um serviço, é uma atividade do INCRA muito subjetiva, né? Fica muito a critério do técnico, né? Porque o cara vai lá e fala, essa família tem condições ou não de produzir aqui. É um critério tem alguns pontos lá que o servidor tem que cumprir, mas é muito subjetivo essa tarefa, né? Eu acho que esse é o ponto principal da discussão aqui, porque fica muito. Se o servidor quiser ir lá e jogar todo mundo para fora, ele joga, né? Porque ele vai lá, inclusive com justificativa técnica. Essa família não produz de maneira suficiente, esse cara aqui já trabalhou fora, sei lá. O cara vai inventar aí um monte de argumentos, né? Porque é subjetivo mesmo, né? E vai expulsar. Igual, eu acho que é um bom exemplo, comparação, é igual o PM vai lá, pega uma pessoa, executa o negro lá na favela, né, e vai lá e fala que deu 2, 3 tiros, né, o cara tomou 40... até um caso isso daí que em Goiás, a polícia ambiental executou 3 trabalhadores rurais. Os 3 trabalhadores foram caçar com arma da década de 30. Arma que o cara não consegue nem recarregar. Ele dá um tiro só para caçar tatu, esse tipo de coisa. A polícia ambiental vendo os 3, executou com quase 30 tiros os 3 trabalhadores rurais. E aí qual foi a justificativa? Que eles começaram a atirar na polícia. Agora a arma dos caras tinha até um prego com elástico para... Agora você acha que 3 trabalhadores rurais ali que estavam caçando tatu, vai revidar contra a polícia ambiental? Aí fica o argumento, fica assim, a palavra do policial contra
o, o, o cadáver lá, né? No assentamento é a mesma coisa. Quem vai questionar o servidor do INCRA? Eles, pela lei, é a pessoa qualificada para tomar a decisão, né? Exatamente. Não, por isso que essa questão aí da política que deveria ser levada a cabo aí nesse momento por esses movimentos seria de ocupação, né, desses órgãos aí, né? Porque quem tem que decidir, né, as políticas aí para os assentamentos da reforma agrária são as próprias famílias da reforma agrária. Mesma coisa os indígenas, né? Quem tem que decidir aí o que é melhor para os indígenas são os próprios indígenas, né? Quem tem que decidir quem é índio ou não. Exatamente. Você entendeu? Se o índio vive ali ou não. Quem tem que decidir são os próprios índios. No caso do assentamento, a mesma coisa. Quem tem que decidir se aquela família tem perfil ou não, né, para estar dentro do assentamento, que produz tudo. Nada melhor do que as próprias famílias que estão lá dentro. O INCRA nunca vai lá. Esses servidores bolsonaristas aí não saem do gabinete, só sai quando é para atacar aí as famílias. Então, assim, quem tem que decidir as coisas, quem tem que decidir quem fica ou quem sai, são as famílias que fazem assembleia, tem reunião, tudo. Então, assim, não pode ter esse tipo de ação aí de o servidor do INCRA falou. Que se dane, o INCRA falou. A supervisão ocupacional tem que ser feita por quem ocupa, né? Por quem está lá dentro e não por um funcionário aí que vem. Um funcionário que sai lá sei lá, de outro estado, Santa Catarina, que foi selecionado a dedo por ser bolsonarista, por ser um cara da direita, por ser um cara que é contra a reforma agrária, apesar de estar num órgão que contribui com a reforma agrária. Então, acho que esse é o caso. Acho que as famílias, né, e as lideranças, tudo, não poderiam ficar intimidadas, né, para expulsar o INCRA, né, para denunciar. Acho que a primeira coisa, denunciar isso dentro das famílias, né, ter uma maneira lá de caso em caso de denunciar o papel do INCRA, né, criar um ambiente hostil ali para esses servidores bolsonaristas aí do INCRA. E a outra coisa é colocar, fazer formas, né, para eles botar o INCRA para fora. Né? O INCRA e a FUNAI, não vamos aceitar aqui que servidores do latifúndio venham aqui dentro do assentamento, né, que venha intimidar as famílias, que venha identificar quem é quem dentro do assentamento, se a pessoa é ligada ou não ao MST, se a pessoa é ligada ou não ali à Associação dos Agricultores, né? Pelo contrário, né? Isso daí tem que ser as próprias famílias que decidem sobre quem está lá. E a outra coisa que eu acho que é importante é coisas que a gente está vendo, né? Entrar na justiça contra esse tipo de servidor do INCRA vai lá e assina que essa família tem que ser despejada, né? Tudo bem entrar na justiça, mas vamos ter claro, a justiça nunca foi do lado dos trabalhadores. Imagina no governo Bolsonaro, né? Então, entrar na justiça, você entra por formalidade, né? Mas tem que ter mobilização, tem que ter, inclusive, a forma de evitar, né, ou de pressionar um juiz, inclusive é impedindo aí dessas famílias, dos servidores do INCRA, da polícia, de entrar no assentamento. Justamente, né? Se fosse esperar desses órgãos ou da justiça para que saíssem as terras, não, né? Da mesma forma agora para garantir a ocupação dessas áreas, né? Não dá para recorrer de forma alguma à justiça, né? Isso aí tem que ser através da mobilização aí popular. Bom, vamos passar aí para dar tempo da gente falar da última matéria. Questão da denúncia aí de um ataque ao MTST, né, o movimento em São Paulo. Foi atacada essa madrugada aí por pistoleiros, né? A ocupação aí fica no bairro Jardins, no centro de São Paulo, na rua Pamplona. Teve na quarta-feira da manhã, né?
eles invadiram, pegaram portas, ameaçadores, muitas delas dormindo, né? E né? Se não quiser botar a foto, que você pode tirar pelas. Tá tudo. Né, ver o tamanho do pessoal, né, que eles colocam, então invadiram aí armado, né, a ocupação, né, ameaçaram aí, né, então acho que esse é outro caso, acho que a gente colocou aqui só para denunciar, ocorreu hoje de manhã, tá, acho que o som tá cortando, né, bom, não sei se o som melhorou, mas voltou. Pronto. Não, então, Obrigada, eu acho que esse é o caso aí, bem emblemático aí do que a gente está falando, né? A extrema-direita está cada vez mais à vontade, né? Chegou aí de manhãzinha, né? Você vê que eles nem se escondem, né? Nem escondem a cara, fazem as atividades escondidas, né? Fez aí abertamente, ameaçou, invadiu, né? A ocupação, tudo. Eu acho que duas coisas aí que chama a atenção, né? A primeira é assim, eu acho que é para debater, né? A primeira foi que tiveram que chamar a polícia militar, né? Eu acho que é o primeiro equívoco aí de chamar a polícia militar. Tudo bem, né? No desespero, as famílias foram lá e chamaram. Mas que nem a polícia militar vai atuar ali contra as famílias, né? Se bobear, esses caras aí têm ligação com a polícia, né? Não vamos ser besta aqui, né? Dá para ver aí, inclusive o padrãozinho aí na foto dos caras, né? Se não são carecas aí, os carecas do ABC, aqueles, né, grupos de extrema direita, são pessoas aí ligadas à polícia, com certeza. Como a gente viu no caso aí do segurança aí do Carrefour, que tinha, né, que era policial militar, e outros aí para ver como a polícia atua aí. Então, eu acho que esse é um primeiro equívoco, né? Deveria, se não está organizado, organizar melhor, né? Que é o que a gente coloca os comitês de autodefesa, né? Inclusive, eu acho que nesse caso fica um exemplo muito bom, né? Toda ocupação deveria ter um comitê de autodefesa com pessoas selecionadas que passam por um processo aí de treinamento, tal, né? Porque assim, caso ocorra esse tipo de ação, não precisa chamar a polícia, né? Quantas ocupações tem na cidade de São Paulo, ali na região? Muitas ocupações. Na primeira denúncia aí de que tem, né, fascista tentando invadir aí alguma ocupação sem teto, né? A própria ocupação tem um comitê de autodefesa ali para segurar num primeiro momento, e aí você deslocaria uma enormidade de militantes aí, de comitês de autodefesa de todo o São Paulo, para ir lá e botar esses caras para correr, né? Inclusive da maneira que for necessária, né? Então, assim, se tivesse comitê de autodefesa, né? Por bairro, né? Os comitês de luta contra o golpe aí, né? Mais organizados, tivesse aí comitês em outras ocupações, né? De morador de rua, tudo isso daí colocaria rapidinho. Não precisaria chamar os amigos desses caras aí que é a polícia militar, né? E colocaria eles para correr com a própria organização dos trabalhadores, né? Então acho que é simbólico aí, né? É um bom exemplo aí para dos comitês de autodefesa, né? Essa política deles vai se intensificar e os trabalhadores precisam estar prontos, né? Para enfrentar esse tipo de Exatamente, né? Você vê aí que já era no período da tarde e nada tinha sido feito aí pela polícia militar para evitar qualquer tipo de ação. E se eles quisessem ter atirado nas famílias, né? Uma ação aí que a gente vê que foi para intimidar as famílias, né? E
fazer com que elas saíssem daí, né? Se fosse depender aí de uma proteção da polícia militar, não teria, né? Então, por isso mesmo, como você coloca aí a necessidade desses comitês de autodefesa aí, né? Que muita gente fala, mas a polícia militar tem muito mais armamento, né? Mas se você coloca né, mais 100, 200 pessoas ali dentro dessa ocupação, né, essa função de fazer a segurança, de proteger ali as famílias, eles vão fazer o quê? Vão atirar, prender todo mundo, né? Então isso aí também não é um argumento que não se justifica, né? Os comitês aí, a segurança, né, dos trabalhadores tem que ser feita pelos trabalhadores, né? A polícia militar já está mais que comprovado que não faz isso, que não vai fazer isso, né? Muito pelo contrário, ela serve aí para reprimir os trabalhadores, né? Bom, vamos encerrando. Sim, só antes da gente terminar, dar uma boa tarde aí para todo mundo que está acompanhando o programa, comentando aqui no chat, né? Então, sou eu, boa tarde, José Lopes Cavalcante Ferreira, Maria Renata Diniz, Silva Mirro, boa tarde, Dani Renato, boa tarde, Angelina Dias, falou que está rindo com o seu jeito de falar aqui. Companheiro 3845MR, que ajudou a gente aí, inclusive, a detectar o problema no som. Boa tarde. Matheus Vetter e todo mundo aí que está assistindo, acompanhando o programa e quem vai assistir depois também. Muito boa tarde aí. Queria agradecer a todos, né, que vão ver, que estão vendo, que vão ver o programa. Não perder aí programa de Índio, programa da Causa Operária TV que aborda as questões de luta pela terra, questões indígenas, questões ambientais. Vai ao ar toda quarta-feira às 16 horas, né? Imperdível. Então não deixe aí de acompanhar a continuidade da programação. Né? Agora tem o J5 ao vivo. Então, obrigado aí, até a próxima quarta-feira. Boa tarde aí, tchau, tchau.